Eu fiz uma edição de vídeo nas minhas redes sociais, está lá no Instagram, está no X. Eu vou trazer aqui para vocês, eu não posso trazer no YouTube a imagem da Globo, mas eu vou colocar a foto do Gilmar Mendes com a declaração e depois vou trazer alguns vídeos, não só aquele dessa montagem curtinha que eu fiz, mas outros também, elementos de surpresa aqui para vocês, porque a gente sempre faz um resgate histórico para defender determinados princípios e para apontar a incoerência. Foi a resposta do Gilmar na Globo que mais me chamou a atenção. Foram várias em que ele não deu resposta técnica alguma, apenas afetou poder, apenas buscou aquela imponência de discurso de uma forma arrogante para tentar constranger, para tentar gerar medo, tudo isso que ele tem feito ao longo dos últimos anos, embora muita gente tenha caído várias vezes, mas pela repetição agora parece que tudo está caindo pelo ridículo. Então, como vocês estão vendo na tela, abro aspas para o Gilmar. Eu acho que todos nós que atuamos na vida pública temos que ter responsabilidade e não podemos fazer esse tipo de brincadeira. Fecho aspas. Vamos lembrar o que disse, muito rapidamente, o Alexandre de Moraes, lá em 2018, no julgamento sobre a lei das eleições. Quem não quer ser criticado, quem não quer ser satirizado, fica em casa. Muito bem, quem não quer ser criticado, quem não quer ser satirizado, fica em casa. Então, se o Gilmar não quer ser criticado, não quer ser satirizado, deveria renunciar ao cargo, porque ele tem o cargo mais poderoso da República, a caneta mais poderosa, passa lá décadas com a sua toga no Supremo Tribunal Federal. Esse foi o assunto do programa de ontem. E o programa de ontem, na verdade, eu estou repetindo só alguns trechinhos, porque ele antecipou as refutações, na verdade, para declarações que o Gilmar Mendes ainda daria. Aspas. Eu já tive a oportunidade de dizer que o governador Zema só governou Minas Gerais porque obteve liminares aqui no Supremo, que o deixou sem pagar a dívida para com a União por 22 meses. Fecho aspas. Pela terceira vez, ele está usando uma decisão do Supremo Tribunal Federal num recurso do Estado de Minas Gerais para parcelamento de dívidas para com a União, como ele coloca, sendo que foi um Estado mal administrado pelo PT no passado. A gestão do Fernando Pimentel deixou ali uma crise na administração pública, exigindo ali ajuste fiscal, tudo isso que acontece depois de um governo irresponsável do ponto de vista fiscal e marcado por escândalos. O Zema tentou ajeitar as contas públicas, precisou ali parcelar dívidas, etc. Isso é um elemento, e é um elemento que o Zema argumenta. Claro que pode ter outros elementos aí nessa equação, mas eu estou só dizendo que é algo que o Gilmar omite. E ele faz esse discurso como se ele fosse o dono do Supremo Tribunal Federal, como se o Estado fosse ele. Já comentei especificamente esse tema durante um programa que o título era justamente O Estado é Gilmar Mendes. Então é como se ele tivesse feito um favor para o Romeu Zema e, portanto, o Romeu Zema tivesse que ficar calado, não pudesse criticar a sua conduta. Foi o escancaramento da República do Escambo. Foi quase que uma confissão de clientelismo. E isso é muito grave, que um ministro da Suprema Corte exija determinada postura em razão de uma decisão que ele deu por ser a instância a qual se recorre em relação àquele outro tema. Então, esse é um aspecto. Outro aspecto é que o Gilmar vai criticar o idioma do Zema, a maneira como o Zema fala, e fala errado. Repare aí que eu botei um SIC, porque obteve liminares aqui no Supremo que o deixou. Não, as liminares o deixaram sem pagar a dívida para com a União. Portanto, ele conseguiu aí um adiamento, um parcelamento, o que seja. Vamos ver, lembrar, na verdade, aquele vídeo anterior do Romeu Zema respondendo esse ponto. Quer dizer, o Gilmar, afinal, ele havia decidido por uma espécie de favor esperando algo em troca, ou ele havia decidido conforme a Constituição? Solta o vídeo do Zé. Eu te pergunto, ministro Gilmar, suas decisões nas ações envolvendo o Estado de Minas e os mineiros seguiram a Constituição? Se sim, ambos fizemos o nosso trabalho. Se não, você não fez o seu trabalho e deveria renunciar. Tá aí o Romeu Zema dizendo que o Gilmar Mendes deveria renunciar. É como se ele estivesse falando que fez isso pelo Zema, então que o Zema fizesse isso por ele, ou deixasse de fazer algo que o prejudicasse. Claro que a República não pode funcionar assim. Abro aspas. E agora ele, o Zema, tenta sapatear, talvez aproveitando do momento eleitoral.
Fecho aspas. O Supremo Tribunal Federal tem sido, nesse sentido, uma fábrica de sapatilhas. Quem está fornecendo a sapatilha é o Gilmar Mendes, é o Alexandre de Moraes, é o Dias Toffoli, para que a sociedade como um todo possa sapatear no sentido de ironizar o tamanho do absurdo, a gravidade das condutas que estão sendo adotadas, os atos que estão sendo cometidos por ministros da Suprema Corte de um país. A gente não vê paralelo com ministros da Suprema Corte americana, com ministros da Suprema Corte alemã. Não tem escândalos desse tipo, com essa magnitude do dinheiro, das famílias e das relações comerciais com pessoas que têm processos no Supremo Tribunal Federal em outras Supremas Cortes dos países democráticos. E aí eu resgatei especificamente um trecho do voto do Alexandre de Moraes no julgamento sobre a lei das eleições, que tem a ver com essa fala do Gilmar. Vamos lembrar que naquele julgamento se estava julgando a constitucionalidade ou não de 2 dispositivos que buscavam eliminar certas hipóteses de sátira a candidatos, etc. Então, aquilo foi tido como uma censura prévia. Nesse caso, agora, a gente está falando de uma responsabilidade posterior. Tem diferenças, como eu analisei ontem, no entanto, os princípios que foram usados para o voto servem também para esses casos que a gente está analisando agora. A liberdade de expressão autoriza programas humorísticos, charges, sátiras, realizados a partir de trucagem, montagem ou outro recurso de áudio e vídeo, como costumeiramente se realiza, e volto, insisto, nas últimas 4 eleições, normalmente isso foi realizado sem nenhum prejuízo ao exercício do voto, ao exercício da democracia. Sem nenhum prejuízo ao exercício do voto, ao exercício da democracia. Quer dizer, o Moraes, que foi o relator e foi quem redigiu depois o acórdão, porque a votação, vou chegar lá, foi por unanimidade no plenário do STF, naquele julgamento contra os dispositivos e em defesa da liberdade de expressão. Ele, portanto, teve o seu voto referendado, e eu já vou dizer por quem, defendendo a liberdade de sátira e mostrando como ela não atrapalhou sequer a eleição. Então, essa ideia de que não se pode satirizar ninguém porque é período eleitoral, se pode, sim. Candidatos, eles vão tratar dos problemas do país. Se o candidato acha que existe um problema na Suprema Corte, e ainda que tenha um objetivo eleitoral, isso é absolutamente legítimo. Não é porque é corrida eleitoral que não se pode criticar um agente público. O candidato está se oferecendo para o eleitorado para chegar num cargo público e resolver determinados problemas, em apresentar determinadas propostas. O Zema, inclusive, paralelamente a essas críticas, ele tem apresentado as propostas para que os indicados do STF tenham mais de 60 anos, para que fiquem no máximo 15 anos, para que haja maior possibilidade de fiscalização do Senado, mais facilidade para o processo de impeachment e uma série de outros elementos que ele tem apresentado aí nas suas manifestações públicas. Aspas, numa linguagem muito pouco própria, ele fala uma língua próxima do português, mas que é entendida como ofensiva, e isto precisa ser aferido. Fecho aspas. Mas curioso que na hora ele não fala eu, né? Quem está dizendo que isso é ofensivo é ele próprio, o Gilmar Mendes, quem fez um pedido ao colega Alexandre de Moraes de inclusão no inquérito das fake news, que foi aberto em 2019 para blindar o ministro Supremo contra True News, e que está aberto até hoje, 7 anos depois, sem fato determinado, sem prazo determinado. Então, quem supostamente se sentiu ofendido é o Gilmar. Qualquer cidadão comum que se sente ofendido, ele aciona o advogado, que entra com uma ação judicial. Ele não vai recorrer a um inquérito que já é o puxadinho do puxadinho, que um colega relata para deixar ali um político constrangido em criticá-lo com medo dos votos que pode receber contrários no Supremo Tribunal Federal. Então vamos ver mais um trecho, e esse é claríssimo, eu faço questão de repetir aqui no programa, porque o Moraes fala de uma decisão de uma corte europeia num caso justamente de responsabilização posterior à manifestação, posterior à publicação. Não é só a ver com a censura prévia, e está defendendo aquele mesmo princípio. Pode soltar. Note-se que em relação à liberdade de expressão exercida por meio de sátiras, que é
um dos dispositivos impugnados, a preocupação com os programas humorísticos, sátiras, charges, mesmo tendo analisado, em hipótese menos grave do que a tratada aqui no Supremo Tribunal Federal, porque tendo analisado não a censura prévia, mas sim um pedido de responsabilização posterior de sátiras realizadas, a Corte Europeia de Direitos Humanos referendou a importância do livre debate de ideias, afirmando que a sátira é uma forma de expressão artística e de comentário social, que além da exacerbação e a deformação da realidade que a caracterizam, visa, como é próprio, provocar, agitar. Também aqui no caso Alves da Silva versus Portugal. A exacerbação e a deformação da realidade que a caracterizam. Alexandre de Moraes, relator com voto vencedor por unanimidade na sessão plenária, defendeu a liberdade de sátira com esses componentes que são inerentes a esse método, a essa arte, a essa forma de comunicação. Existe alguma deformação, mas está tratando de algo da realidade, alguma essência que vai passar por algum tratamento de caricatura, para trazer um elemento cômico que chame mais a atenção para aquele núcleo essencial que geralmente tem uma base verdadeira, como é o caso do teatro de fantoches, porque se fala da anulação da quebra de sigilo da Marit, da qual o Toffoli era sócio oculto, da qual recebia dividendos, que foi feita essa anulação pelo Gilmar Mendes, depois de ter sido aprovada a quebra de sigilo na CPI do crime organizado, cujo relator era o senador Alessandro Vieira, mas aprovado pela comissão, quer dizer, teve votos suficientes, 2 senadores, para que fosse aprovado. E o Teatro de Fantoches é sobre isso. Agora, eu faço questão de mostrar trechos muito rápidos dos votos dos outros ministros. Então, vamos ver, por exemplo, o que Luiz Roberto falou, acompanhando o relator Alexandre de Moraes. Pode soltar. Uma última observação que eu queria fazer é que a liberdade de expressão é um pressuposto da democracia. Não é garantia de verdade, não é garantia de justiça. E também eu concordo com o ministro Alexandre de Moraes, quem se dispõe a vir para o espaço público tem que aceitar com uma certa resignação a crítica construtiva, a crítica destrutiva, a crítica bem informada, a crítica desinformada, a crítica de quem tem interesses afetados e até as críticas procedentes que a gente deve reconhecer e procurar se aprimorar. Portanto, liberdade de expressão não é garantia de justiça nem de verdade, é garantia de uma liberdade que é pressuposto para o exercício de outras liberdades. Daí o então ministro Roberto Barroso, que depois se aposentou, concordando com o comentário que o Alexandre de Moraes fez durante a leitura do seu próprio voto, de olha, quem não quer ser criticado, quem não quer ser satirizado, fica em casa. E o Barroso dizendo, olha, liberdade não significa exatamente verdade, justiça, ela garante que as pessoas sejam livres para se manifestar. Quem vai para o cargo público, quem atua no espaço público, precisa saber lidar com a crítica construtiva, destrutiva. Ele frisa, mesmo aquelas que incomodam, mesmo aquelas que eventualmente possuem algum tipo de equívoco, ou, claro, eventualmente aquelas que são humorísticas, que são satíricas. Ele está acompanhando o voto do ministro Alexandre de Moraes. Então, é óbvio que é preciso haver uma liberdade de sátira e que o caminho de reação do supostamente ofendido Gilmar Mendes, ele já é autoritário por si no âmbito do inquérito das fake news. Mas esse tipo de treta, embora pareça algo bastante mesquinho, serve para a gente trazer à tona uma discussão basilar sobre os princípios que regem a República, a administração pública, a nossa liberdade, a nossa cidadania. Então, vale a pena trazer de volta as discussões históricas a respeito desse tema, para que nenhum agente público autoritário ouse quebrar essa liberdade típica de regimes democráticos, porque aí você tem, sim, uma ruptura. E eles posam como os defensores da democracia e do Estado Democrático de Direito contra rupturas, mas, muitas vezes, atuam para solapar o regime democrático por dentro.
E aí, esse é um elemento cômico, porque o Dias Toffoli, como ele faz muitas vezes, talvez justamente por não conseguir contribuir com o debate com melhores argumentos, ele faz um voto muito rápido acompanhando o relator. Mas olha, de tudo que ele poderia pensar dentro dessa discussão, repare exatamente o elemento que ele pensou na hora de votar. Pode soltar. Então, Senhora presidente, o meu voto vai ser muito rápido. Pois não, cumprimentando o voto do eminente relator e as manifestações orais. E lembrando a máxima latina, muito comum aos estudantes do Largo de São Francisco, ridendo castiga timores, o riso corrige os costumes. Acompanho o relator. Agradeço a Vossa Excelência. Daí a presidente da corte era a Carmen Lúcia, ela agradece ali o voto relâmpago de Dias Toffoli. E ele cita a máxima latina, que quer dizer o quê? O riso castiga os costumes. É um conceito clássico onde o humor, a sátira e a comédia são usados para ridicularizar vícios sociais, comportamentos inadequados, anomalias, forçando a correção de hábitos através da vergonha. Quer dizer, você tem uma tradição do riso como um fator corretivo dos maus hábitos, das más condutas. Até o Toffoli é capaz de citar uma frase latina. Não sei se ele pegou ali da internet ou se ele tinha essa referência. Fato é que de toda a discussão, ele escolheu justamente esse ponto para legitimar a liberdade de humor, a liberdade de charge, a liberdade de sátira. E aí, depois do Dias Toffoli, eu quero mostrar aqui o voto da própria Carmen Lúcia, aquela Carmen Lúcia que defende a liberdade de expressão, mas, sim, ela teve um momento, foi depois disso, ela teve um momento de votar pela censura de um documentário mais alinhado ao bolsonarismo, e naquele caso foi censura prévia, para que não fosse publicado naquele momento. Não é que não pôde ser publicado depois, mas naquele momento, antes do pleito eleitoral, ela votou contra. Mas nesse julgamento anterior, de meados de 2018, ela defendeu com veemência a liberdade de expressão. Então vamos assistir também. O que não se pode expressar é carente de liberdade. Tenho para mim que o que se contém nesses dispositivos é uma censura prévia. E a censura é a mordaça da liberdade. Quem gosta de mordaça é tirano. Quem gosta de censura é ditador. Censurar é, no caso, impedir que as manifestações artísticas possam ser amplamente veiculadas e façam com que aquele que recebe essa informação possa manifestar-se, informar-se, e não apenas na forma tradicional, com sisudez, mas muito mais do que isso, levando a uma forma de reestruturação do pensamento. Começa-se calando a arte, depois estilhaça-se o que arte não é. Não há qualquer sentido democrático ou libertador, a meu ver, nas normas impugnadas. Pois é, começa-se cerceando a arte, depois vai cercear aquilo que não é, aquilo que é simplesmente o relato do fato objetivo que, eventualmente, incomoda o poder. Olha como o voto da Carmen Lúcia era nesse sentido, de defesa da liberdade de expressão, incluindo as suas manifestações artísticas, e o humor, a sátira, são formas de arte. Então, aí, nesse limiar entre a retratação da realidade e a criação, que vai em cima dos fatos, puxando para cá, puxando para lá, com alguma dose de deformação, de trucagem, para utilizar uma palavra que estava no texto que eles estavam julgando e que foi utilizada aí nos próprios comentários do Alexandre de Moraes. Então, isso é o normal, isso é o básico. Então, vamos soltar a Carmen Lúcia para deixar bem gravado na história essa frase épica. E a censura é a mordaça da liberdade. Quem gosta de mordaça é tirano. Quem gosta de censura é ditador. Olha só que síntese importante para esses tempos sombrios do Brasil. Quem gosta de mordaça é tirano, quem gosta de censura é ditador. Carmen Lúcia.
STF 2018. E 2019, quando veio a apuração da Receita sobre as esposas do Toffoli e do Gilmar, entre outros, manifestações de procuradores contra a impunidade que estava sendo articulada nos bastidores da segunda turma do STF, o codinome de Dias Toffoli na Odebrecht, registrado em e-mails documentados de Marcelo Odebrecht para os seus executivos, aí se esquece tudo isso. Se deixa toda essa retórica, todo esse discurso de lado para abrir um flanco para uma série de arbítrios, de abusos típicos de regime totalitário. Como disse o ministro Flávio Dino naquela sessão plenária, quando falou que ficar abrindo uma investigação que fosse prorrogada sucessivamente, que não era o caso da CPMI do INSS, isso seria coisa típica de regime totalitário ou autoritário. Um poder desta dimensão, além de exigir a responsabilidade que o ministro Gilmar aludiu, exige também contenção em um prazo, sob pena de se transformar nisto aqui num inquérito geral de investigação de regimes autoritários, em que se faz aí sim autêntica pescaria probatória de modo indefinido e sem fundamentação. E é exatamente o que faz o STF com um inquérito das fake news, dentro do qual o Gilmar Mendes pediu ao Moraes para incluir o Romeu Zema. E o que o Moraes deveria fazer se mantivesse a coerência com o seu voto e com o inteiro teor do acórdão redigido por ele no julgamento de 2018? Deveria rechaçar rapidamente, até para não haver a injustiça de pairar sobre alguém durante muito tempo uma acusação, uma suspeita, um processo absolutamente injusto e que vai contra a legislação e a própria jurisprudência, quer dizer, a própria série de interpretações daquela regra pré-estabelecida. É isso que o Moraes precisa fazer. Não pode ficar a vida toda um cidadão respondendo a um processo sem esse processo ter julgamento. Porque aí ele é processado e aí passa 5, 10, 15, 20 anos, ele não foi julgado, ele vai passar a vida dele com a pecha de ser um homem processado, o direito ao julgamento é um direito inerente à pessoa humana para quem foi julgado. É um direito de ser julgado e absolvido. E aí eu quero mostrar os votos, trechinhos pequenininhos, de Ricardo Lewandowski, então ministro do STF, que também já se aposentou, mas, claro, virou parecerista dos irmãos Batista, depois foi para o governo Lula, do presidente que ele ajudou a blindar contra a Lava Jato, depois saiu de fininho, em meio às notícias aí também de vínculos de escritório de advocacia familiar, no caso Master, etc. Mas o Lewandowski também defendeu a liberdade de expressão. O Gilmar, e aqui eu já tenho que antecipar para fazer a introdução, porque ele vai aparecer aí, foi aquele que, fez as suas ressalvas de sempre, mas eu vou deixar para comentar depois. Pode soltar, Lewandowski e Gilmar. A prática da democracia está indissoluvelmente ligada à liberdade de expressão, porém necessariamente associada ao pluralismo de ideias e de visão de mundo. Aqui há o bom e relevante direito de resposta. É fundamental que haja esse remédio. Mas é preciso ter muito cuidado, portanto, com essa temática e claramente dizer, nem proibir e nem dizer que aqui é o campo em que tudo é permitido. Nem dizer que o campo em que tudo é permitido. Então, é claro que o Gilmar ele sempre deixa uma margem para depois ele decidir se aquilo é conveniente ou não, para depois ele arbitrar. No entanto, Alexandre de Moraes falou tudo que falou, escreveu tudo aquilo que leu e comentou durante a sessão plenária. Esse é o teor do acórdão e Gilmar acompanhou o relator. Fez só essas ressalvas sobre a possibilidade de
direito de resposta, principalmente, focando até mais nisso do que em outras formas de responsabilização posterior, porque se falava mais no contexto eleitoral, e aí ele estava tratando de equilíbrio. Olha, se algo realmente pode prejudicar uma outra candidatura, então pelo menos que se dê o direito de resposta. O que Gilmar Mendes não falou, em momento algum, foi da possibilidade de responsabilização via um inquérito aberto de ofício por um então presidente do Supremo Tribunal Federal, no caso o Toffoli, que abriria o inquérito das fake news no ano seguinte a esse julgamento, em 2019, para retaliar um político que publicou uma sátira. E um ministro do STF fazendo isso. Quer dizer, nada disso tinha naquele julgamento, nem no voto do Gilmar, se falava, no máximo, da possibilidade de direito de resposta. Eu quero resgatar, talvez, o maior defensor da liberdade de expressão da história do Supremo Tribunal Federal. Em eventuais julgamentos, eu discordei de determinados votos, critiquei determinadas decisões, reconheci outras, elogiei outras, mas tem um ponto pacífico. Celso de Mello sempre defendeu a liberdade de expressão. Era o decano, era o mais antigo da corte. Depois que ele se aposentou, virou o Gilmar. E olha só o ponto que ele frisou com muita veemência, justamente o do humor, o da sátira. Pode soltar. O fato é que o riso, especialmente o riso satírico, o riso corrosivo, é instrumento de combate, pois o riso seduz, o riso intriga, o riso desestrutura, o riso provoca a cólera, o riso provoca a admiração. O riso provoca a cólera, o riso provoca a admiração. Além de seduzir, etc. Mas olha essa frase. Olha essa frase que eu resgatei lá do julgamento de 2018. Como ela antecipa a postura, a reação, a ira de Gilmar Mendes. O riso provoca a cólera. O que a gente está vendo nas reações do Gilmar? A cólera, a raiva, o ódio, a reação com o fígado de que essa pessoa não ouse mexer com ele, com o Alexandre de Moraes, com o Toffoli, com esse centrão do STF, do qual faz parte. E, no entanto, o decano daquela ocasião, Celso de Mello, estava defendendo a liberdade de você vigiar o poder, de você ironizar as autoridades, de você, como dizia Lima Barreto, na nossa literatura de mais de 100 anos atrás, fazer cair pelo ridículo. Trecho célebre de uma crônica de Lima Barreto, que tantas vezes eu citei, troça e simplesmente troça para que tudo caia pelo ridículo. Isso é um princípio básico, isso está presente na nossa literatura. E vem aí um agente público que está no cargo há décadas por uma indicação política mal feita, uma herança maldita do governo Fernando Henrique Cardoso, e ele quer alterar todos esses princípios que regem um Estado democrático de direito em razão do seu incômodo pessoal com uma publicação sobre teatro de fantoches. Ora, quem que atua publicamente com alguma relevância, que não foi objeto de sátira, de humor, que não foi alvo de, pelo menos, tentativas de ridicularização? Existem aquelas boas, com base na realidade, existem aquelas ruins, que eventualmente distorcem, mas elas fazem parte do debate público. E se houver ali uma tentativa deliberada de desinformar, de fazer uma acusação criminal, algo que não esteja claro que é um elemento cômico acessório a uma retratação da realidade, o sujeito pode fazer o caminho correto de acionar o advogado, entrar com uma ação judicial. Vamos ver o deputado federal do Partido Novo, Marcel Van Hatten, do lado do ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, os dois comentando essas retaliações de Gilmar Mendes. Pode rodar. Romeu Zema no inquérito das fake news. Mais um absurdo, uma ilegalidade. Um vídeo que era uma sátira acabou fazendo com que Gilmar Mendes enviasse ofício para Alexandre de Moraes. Zema,
te incluir no inquérito das fake news. Fica a nossa solidariedade aqui, nosso apoio, e protocolamos hoje um pedido de impeachment de Gilmar Mendes em virtude desse absurdo que estão fazendo com o senhor. É isso, aqui no Brasil não pode fazer mais sátira. E uma coisa, eu desafio os ministros. Eu nunca tive voo em avião de criminoso, nunca fui degustar uísque com criminoso, nunca tive criminoso no meu telefone. E acho que os ministros lá do Supremo, alguns tiveram. Então acho que nós deveríamos estar investigando quem tem conexão com criminoso, e não quem sempre trabalhou a vida toda e fez um governo sem corrupção, um governo totalmente transparente. O Brasil vai dar certo. Tamo juntos, Marcelo. Tamo juntos, Zema. Por isso a gente admira. Corajoso, dobrando a aposta. Tamo junto. Muito bem. E o Romeu Zema publicou mais um vídeo, porque numa outra entrevista, o Gilmar também tratou de esculhambar a maneira como o Zema fala. E aí falou como é que ele se assemelha a gente do Timor-Leste, algo nesse sentido, e o Zema foi e reagiu assim. Pode soltar. Sabe por que você não entende o que eu falo, ministro Gilmar Mendes? Porque o linguajar de brasileiros simples como eu é diferente do português snob dos intocáveis de Brasília. Deixa eu te contar uma coisa. O problema não é você não entender as minhas palavras. Eu até não me importo. O problema é sim os brasileiros não entenderem os seus atos. É você recorrer ao autoritarismo para censurar aqueles que criticam o comportamento de ministros do Supremo. É você e os seus colegas terem perdido a noção do que separa o público do privado, o certo do errado, o bem do mal. É isso o que os brasileiros simples como eu não conseguem entender. É isso o que nós não vamos mais aceitar. Meu nome é Zema. Tá aí, é quase que lembrando, meu nome é Enéas, né, com esse final, mas está reagindo ao Gilmar Mendes, que fica tentando afetar a superioridade sobre a capacidade intelectual, cognitiva, de articulação verbal do Romeu Zema, com aquela empáfia, e não devia ser, função não mas não devia ser conduta de um ministro de corte superior ficar batendo boca com um político nesse tom de afetação, nesse tom de tentar soar superior, uma briguinha de você parece coisa de criança mimada, né? Você é bobo, feio, chato e tal, e eu sou mais esperto do que você. É ridículo. E às vezes a sátira e o humor são as melhores ferramentas para expor esse ridículo. Melhor do que mostrar assim, dizendo que é ridículo, é você fazer uma caricatura, é você fazer uma brincadeira. Eles não suportam isso, não suportam ter esse tipo de desgaste. Eles consideram uma ofensa, um desrespeito, etc., porque querem combater na raiz, sabem que se as pessoas não temerem, se elas ridicularizarem o poder, pode se esvair. E aí o Partido Novo fez uma postagem na linha do Romeu Zema também, pode colocar aí na tela, produção, dizendo o seguinte: não, Gilmar Mendes, o dialeto de Romeu Zema, olha a palavra que o Gilmar usou, né? Não é do Timor-Leste, é de Araxá, no Triângulo Mineiro. É o mesmo de milhões de brasileiros que pagam seu salário. Está vendo o que acontece quando os servidores públicos são tratados como divindades? Eles começam a acreditar. Aliás, essa frase tem até uma base na realidade recente, porque o Gilmar Mendes, como eu mostrei aqui num julgamento, ele repetiu uma frase de Jesus Cristo, né? Eles não sabem o que falam, eles não sabem o que dizem. E ele se colocou ali no lugar de uma divindade, como se estivesse perdoando aqueles que ousam criticá-lo ou trazer informações comprometedoras a seu respeito. Vamos passar para o print do Alessandro Vieira. Olha só que interessante esse crossover. O senador e ex-relator da CPI do crime organizado publicou o seguinte, abro aspas: manifesto total solidariedade ao ex-governador Romeu Zema, que sofre da parte do ministro Gilmar Mendes uma tentativa de criminalização por conta de opiniões manifestadas em vídeos satíricos.
É mais uma demonstração do quanto alguns ministros se enxergam como intocáveis. Isso é incompatível com uma república democrática verdadeira. Fecho aspas aí para o Vieira, e o Romeu Zema comentou a publicação dizendo o seguinte, abro aspas, obrigado, Alessandro, fico feliz em tê-lo ao meu lado nessa batalha. Parabéns pelo seu trabalho e coragem. Conte comigo. Fecho aspas. Só para deixar claro, porque, enfim, eles estão trocando aí solidariedade, etc., mas o Alessandro Vieira está nessa batalha há mais de 7 anos. Ele liderou o movimento pela CPI da Lava Toga em seu primeiro ano de mandato, em 2019. Foi eleito senador pelo Sergipe em 2018, entrou na sua legislatura no começo de 2019, nos primeiros meses, já estava liderando o movimento pela Lava Toga. E ele, nas entrevistas, costuma falar CPI da toga, né? Mas que ficou reconhecida, famosa como a CPI da Lava Toga, nessa associação com o nome da Lava Jato, que já estava grande e conhecido naquela época. Então, o Alessandro Vieira já está há bastante tempo, assim como eu, assim como outros jornalistas, ao contrário do que dizem as militâncias, né? Basta entrar lá no meu X, descer ali na timeline, você vai ver os vídeos dos meus tempos de rádio em 2019, defendendo a CPI da Lava Toga, defendendo a contenção da escalada autoritária do STF naquele momento, enquanto a família Bolsonaro sabotava, se aliando ao sistema contra o avanço de investigações, porque Flávio estava pendurado com investigação de rachadinha. E os militantes bolsonaristas, tinha um aqui no chat, inclusive, sempre tem algum, eles falsificam a história para inverter a realidade. O bolsonarismo ele só se voltou contra o Alexandre de Moraes, especificamente, a partir ali de meados de 2020, um ano e alguns meses depois da instauração do inquérito das fake news, quando membros do seu grupo político, e no começo foram os empresários, uma operação absurda que eu critiquei, que foram alvos, quando os membros do seu grupo político foram atingidos e nunca se voltaram com a devida veemência, como fez Alessandro Vieira, como está fazendo agora o Romeu Zema contra Dias Toffoli e Gilmar Mendes. E quem acompanha a minha trajetória, a minha carreira, sabe o que eu já tive que passar por trazer informações inconvenientes sobre pessoas poderosas como essa, de todos os lados, de um lado, de outro e de cima. Não é fácil, não, mas os ativistas ficam aí na rede social falando besteira. Bom, aí, já que a gente falou do Alessandro Vieira, ele fez uma nova manifestação em vídeo, pode rodar também, produção? O ministro Gilmar Mendes continua com seu roteiro aparentemente descontrolado de tentativa de ameaça, intimidação e também de ofensas, de ataques diretos à imagem. No meu caso, que fui relator da CPI do crime organizado e sugeri o indiciamento dele e de 2 outros ministros do Supremo Tribunal Federal, ele ataca diretamente tentando um processo, ele acionou a PGR para que eu seja processado por um suposto crime de abuso de autoridade, que ele sabe perfeitamente que não aconteceu, mas ele está se dedicando, está gastando bastante tempo, dando entrevistas em tudo quanto é canto, tentando de alguma forma me atacar. Sugere que eu tenha recebido dinheiro do crime organizado, sugere que eu tenha vinculação com milícias, sugere agora, numa entrevista recente, ele deu o trabalho de dar uma entrevista numa rádio local aqui em Sergipe, que o relatório poderia ter sido feito sob efeito de alucinógenos. Essa conduta que está ali no limite do ridículo mostra o medo que esse tipo de gente tem de ser investigada, de ser questionada. E ele faz também ataques diretos ao ex-governador Romeu Zema, lá de Minas Gerais. Ele tenta ridicularizar o Zema, fala do sotaque, da forma de falar que é típica do povo de Minas, e não responde nunca a nada concreto. Ele não explica as caronas de jatinho, ele não explica os valores milionários de contratos entre familiares de ministros e investigados, e ele não explica por que ele assumiu uma relatoria de um suposto habeas corpus para uma empresa, o que qualquer estudante de direito sabe que não pode acontecer. Essa reação do ministro Gilmar e de outros caras poderosos em Brasília só prova o seguinte: a gente está no caminho certo. Tem que continuar questionando, tem que continuar lutando para que o Brasil seja de verdade uma democracia, porque numa democracia todo mundo pode ser questionado, todo mundo pode ser criticado, aqueles que cometem excessos podem ser responsabilizados, mas se há respeito. Hoje não existe respeito. Os intocáveis lá da Suprema Corte imaginam que podem tudo. As urnas e o povo brasileiro vão provar que não. Quem pode é o povo. Aí, o senador Alessandro Vieira, lembrando que eu fiz uma entrevista junto com o Igor Coelho, com o Alessandro Vieira, lá no Flow News, está disponível no canal Flow Podcast, com todo o detalhamento daquilo que ele está passando e daquilo que ele está pensando a respeito de tudo isso.
O Gilmar, fica aí uma pergunta para o chat. Ele está servindo involuntariamente como cabo eleitoral do Romeu Zema? Ele mordeu a isca? Porque o Zema tem uma bandeira agora, de fato, no ano eleitoral, que são essas críticas aos ministros do STF, que são as pautas para mudar a forma de indicação, o mandato, etc. Essa reação acaba chamando mais a atenção para o Romeu Zema? Eu acho que acaba chamando, sim. E é legítimo que o Romeu Zema critique ministros do STF. Agora, quem está impulsionando isso eleitoralmente para o Zema, a gente vai ter que monitorar aí o resultado das próximas pesquisas, com uma vingança, é o próprio Gilmar Mendes, fornecendo, portanto, as sapatilhas. Olha, pouco antes de eu entrar aqui no estúdio, saiu uma matéria no Metrópolis, pode colocar na tela, produção, esse primeiro print aí da manchete, que é outra declaração do Gilmar, eu vou passar rapidinho. Gilmar diz que sátira tem limite e cita Zema como boneco homossexual. Será que não é ofensivo? Novas declarações. Abro aspas. Se começamos a fazer piadas com coisas sérias, com as instituições... eu não resisto a fazer um parêntese aqui. Ele confunde de propósito, deliberadamente, e até pelo tempo que está no Supremo Tribunal Federal, a instituição com ele mesmo, né? Então, você faz uma sátira da conduta individual do Gilmar, da conduta individual do Toffoli. Está fazendo piada com coisa séria, com a instituição. Não, é com a conduta individual do ministro. Ele não é a democracia. E o Gilmar continua. Imagine que comecemos a fazer bonecos do Zema como homossexual. Será que não é ofensivo? Se fizermos ele roubando dinheiro no Estado, será que não é ofensivo? É correto brincar com isso? Homens públicos podem fazer isso? Só essa questão é só isso. É isso que precisa ser avaliado. Fecho aspas. Não sei qual ministro de Suprema Corte de qualquer país supostamente democrático tem esse tipo de atitudes. Isso me parece não ter qualquer equiparação no presente mundo. E aí vamos mostrar a reação do Romeu Zema no próximo print. Aspas. Inacreditável. Gilmar Mendes equipara nossa sátira dos intocáveis com uma possível sátira do STF, me representando como homossexual e ladrão. Nem tenho mais palavras para definir o que está acontecendo. Esse sujeito extrapola cada vez mais os limites. Se comporta como um intocável, acima de tudo, e todos. Que vergonha. Fecho aspas. Gilmar Mendes virou o camisa 10 do Romeu Zema. Vamos ver no monitoramento das próximas pesquisas se o Zema vai crescer com todo esse palanque que o Gilmar Mendes está dando. Aí você tem a repercussão. Pode colocar na tela o próximo print, que é do deputado federal Nicolas Ferreira. Não vão chamar isso de homofobia, não? E ele compartilhou o vídeo da entrevista do Gilmar Mendes com esse trecho, a respeito da homossexualidade. E repare, imagine se fosse um cidadão comum, fizesse esse tipo de suposição sobre a sexualidade de um ministro do STF. A gente pode fazer isso? A gente pode, a partir de determinadas condutas, ou a partir do nada, como é o caso, sem qualquer elemento fático, qualquer elemento objetivo, cogitar a hipótese, ainda que assim, de um ministro do STF ser homossexual, de ficar imaginando, eventualmente, o que os ministros do STF fazem na cama, sem virar alvo de um processo? Eu pergunto isso porque ou existe liberdade de expressão para todos, ou existem pessoas com mais liberdade do que outras. E aí vamos ver o próximo print, que é a postagem do Gilmar Mendes. E aí eu vou ter que me ater a cada elemento dessa postagem e da nota da comunidade no X. Gilmar Mendes tomou uma nota, mas vamos por partes. Abro aspas. Há uma indústria de difamação e de acusações caluniosas contra o Supremo. Vou enfrentá-la. E não tenho receio de reconhecer um erro. Errei quando citei a homossexualidade ao me referir ao que seria uma acusação injuriosa contra o ex-governador Romeu Zema. Desculpe-me pelo erro e reitero o que está certo. Fecho aspas. Foi o que postou Gilmar Mendes. Antes de passar para a nota, vou analisar. Primeiro, ele usa a palavra erro. Olha, na boca de outras pessoas, uma associação com a homossexualidade, seguida de uma associação com a ladroagem, ainda que
ao se referir ao que seria uma acusação injuriosa, isso certamente não seria considerado como erro. Aliás, nessas próprias ações que o Gilmar move, mostra como ele tenta criminalizar determinadas condutas. Ele não considera que foi um erro do Romeu Zema fazer troça em relação à manobra dele. Ele não considera que foi um erro do Alessandro Vieira fazer um pedido de indiciamento com base, repito, na manobra dele. Assim como ele não considerou que foi um erro do Sérgio Moro fazer piada em brincadeira de festa junina com concessão de habeas corpus, da qual Gilmar Mendes era recordista naquele momento, no Supremo Tribunal Federal. Ele não considerou erro, não. E certamente, quem falasse sobre uma autoridade muito poderosa também teria a sua conduta ou criminalizada ou alvo de um pedido de que ela fosse interpretada como o cometimento de um crime. Ainda que eventualmente não seja, e há um debate aberto sobre se configura ou não se configura. Fato é que o ministro do STF fez isso, que certamente não admitiria que alguém fizesse com ele. Então, a palavrinha erro é uma palavrinha que já busca amenizar o conteúdo da fala do Gilmar. Mas aí vamos para a primeira linha. Há uma indústria de difamação e de acusações caluniosas contra o Supremo. O que um ministro de Suprema Corte está fazendo em rede social, acusando sujeitos indeterminados de cometerem crimes contra a honra? E, nesse caso, a mistura que se faz entre ministros do STF e a instituição gera essa coisa que nem sequer faz sentido, que é o crime contra a honra da instituição. Olha só, indústria de difamação e de acusações caluniosas contra o Supremo. Então, me parece que haja crime contra a honra da instituição. Mas o Estado é ele, de acordo com o raciocínio que aparece como premissa de várias declarações do Gilmar Mendes, como aquela contra o Romeu Zema, de que, porque o STF ajudou no parcelamento da dívida do Estado de Minas Gerais com a União, o Romeu Zema não deveria criticar a conduta individual dos ministros. E ele faz essa acusação indeterminada. Ele é alguém que tem o cargo, a caneta mais poderosa da República na mão, para julgar determinadas pessoas que são alvos de acusações que passam por toda uma tramitação dentro do sistema de justiça do país. Ele vai dar lá o seu voto final na hora em que essa tramitação já passou por diversas etapas. Então, se há difamação, se há calúnia, etc., você tem uma ação do Ministério Público, você tem uma denúncia eventualmente feita pelo Procurador-Geral da República, você tem uma decisão inicial do Tribunal Superior de acatar essa denúncia, e aí se abre uma ação, e depois um processo com direito de defesa, com sustentação oral dos advogados, etc., aí você passa ao voto do ministro. Juiz de qualquer tribunal não está lá para se posar de vítima de uma indústria genérica não identificada na própria publicação de difamação, de calúnia ou de qualquer outro crime. Ele não foi provocado a decidir sobre o assunto e já está fazendo acusações de natureza criminal. Não é acusador, não deveria ser acusador, mas eles querem ter todas as funções. O Estado, afinal, são eles. E aí ele fala, vou enfrentá-la, que é um discurso feito por um juiz da mais alta corte do país em rede social para amedrontar, para gerar medo, para gerar autocensura em todos que ousam pensar, cogitar, publicar uma informação comprometedora a respeito dele e dos seus pares, ou uma crítica mais dura, mais incisiva, ou uma sátira, que ele jamais admite qualquer tipo de piadinha. Então, olha, saibam que eu vou enfrentar vocês. Vocês que estão fazendo isso aí que eu sempre criminalizo. Porque não há distinção no discurso de Gilmar, assim como no de colegas dele, entre o que é informação comprometedora, legítima, que está dentro do âmbito da liberdade de expressão, crítica legítima, que está dentro do âmbito
da liberdade de expressão, de crítica, tudo isso que também está dentro do âmbito da liberdade de imprensa, quando são jornalistas que publicam, e eventuais crimes cometidos. É como se tudo que incomodasse, que mexesse com eles, fosse algo criminoso. Então ele dá esse aviso em rede social. Tomem cuidado. Não ousem, não ousem. E lá outro dia no plenário foi, eles não sabem o que dizem. Foi não só incorporando o Estado na sua pessoa, mas incorporando até Jesus Cristo. Chegou a esse patamar. E continua. E não tenho receio de reconhecer um erro. Não tem. Como não tem, se o que ele faz é o seguinte, e eu vou resumir aqui a análise desse tweet para vocês. O Gilmar reconhece o erro, entre aspas, aí, que é a expressão dele, menor, porque nesse caso, já vou explicar isso mais detalhadamente, é menor, embora seja, repito, gravíssimo o que ele fez. Mas ele reconhece o erro, entre aspas, menor, o de associar um ex-governador, o Romeu Zema, com a homossexualidade, e ela com uma hipótese de ladroagem. Repito, reconhece o erro, entre aspas, menor, enquanto anuncia a manutenção da perseguição maior. Esse que é o ponto. E que ele se mantém considerando como certa, como ele diz lá no final. Qual é a perseguição? É essa reação contra tudo aquilo que seria legítimo em qualquer democracia, e uma reação pela via absolutamente tortuosa do inquérito das fake news. Errei quando citei a homossexualidade ao me referir ao que seria uma acusação injuriosa contra o ex-governador Romeu Zema. Desculpe-me pelo erro e reitero que está certo. Não está certo. Não está certo. Então, repito, ele reconhece uma parte para quê? Para afetar virtude. Isso é afetação de virtude, não é o seu exercício. Quer se mostrar capaz, quer se mostrar alguém que tem uma grandeza para reconhecer uma frase a mais que falou no calor do embate. Mas ele mantém todo o resto e turbina todo o resto com essa ameaça que eu digo retórica, com essa tentativa de constranger os críticos a uma indústria de difamação e calúnias. Quer dizer, se você vê um ministro do STF que está dizendo que vai enfrentá-lo, que ele está tratando tudo como se fosse algo criminoso, você eventualmente vai ficar com medo de incorrer naquilo que ele interpreta como sendo criminoso e, portanto, vai deixar de fazer aquilo que um regime democrático permite que você faça. Então, esse modo de atuação, esse modus operandi do Gilmar Mendes não está certo, está completamente errado, é autoritário, é absurdo e é preciso que isso se diga com todas as letras. E aí entra mais um fator que veio na resposta da comunidade no X. Olha a nota. Os leitores adicionaram contexto que acharam que as pessoas poderiam gostar de saber. Segundo o STF, e aí cita lá uma ação de 2019, homofobia e transfobia são equiparadas a um crime de racismo, previsto lá na Lei 7.716 de 89, sendo inafiançáveis e imprescritíveis. Não cabe retratação para extinguir a punibilidade nesses casos. E aí tem o link do STF, tem o link do gov.br, onde tem a legislação completa. Então, o que a comunidade no X está dizendo? Não, Gilmar, depois disso aí que você falou, quer dizer, se houver um entendimento de que configurou um ato de homofobia, não adianta se retratar, não. Não adianta. Vai ter de ser punido. Se, repito, for configurada a homofobia na interpretação do eventual tribunal responsável, o que, obviamente, nós brasileiros não acreditamos muito que possa acontecer, dado o poder do Gilmar e como eles são, de fato, intocáveis. No entanto, isso não quer dizer que não mereça uma ação por parte da pessoa que foi ofendida. Vamos ver, repito, se o Romeu Zema vai fazer isso. Então, o Gilmar tenta se antecipar, tenta amenizar com essa pseudo-retratação
para ver se não é enquadrado. Não que ele tema ser enquadrado, porque ele tem muita influência dentro do poder judiciário. Vamos ver um pouco da repercussão. Próximo print, Deltan Dallagnol. Aspas. A Bíblia, sempre sábia, diz que a boca fala do que está cheio o coração. O ministro Gilmar revelou o que realmente pensa por baixo do verniz progressista e iluminista que afeta em público. Acha que ser homossexual é ofensa e compara isso a um ladrão. Agora todo mundo sabe. Fecho aspas. Esse é um ponto importante, claro que tem uma interpretação subjetiva a respeito daquilo que foi objetivamente dito, mas se a gente for analisar minuciosamente, ele estava raciocinando em cima de hipóteses de elementos que ele próprio considerou que seriam ofensivos. Então, ele próprio, fazendo uma rotulação sem qualquer elemento objetivo, que Romeu Zema nunca se disse homossexual, nunca apareceu com um relacionamento amoroso com outro homem, ele fez essa declaração tratando isso como uma ofensa, e se seguiu tratando a ladroagem, obviamente, como uma ofensa também. E essas pessoas não são aquelas iluminadas que têm um discurso de proteção das minorias, que têm um discurso de defesa da diversidade. Agora, retratar pessoas como homossexuais vira para elas, portanto, uma ofensa comparável a retratar alguém como um ladrão. Então, tem um elemento legítimo nesse argumento de que o Gilmar Mendes posa dessa pessoa defensora da pluralidade, mas parece haver algo ali dentro do coração dele que faz com que isso apareça na fala dele de uma maneira aparentemente preconceituosa. E isso deveria ser alvo de uma discussão dentro de uma ação judicial, já que é um agente público muito poderoso. Próximo print. Deputado federal do Partido Novo, o mesmo partido do Romeu Zema, assim como do Deltan Dallagnol, Marcel Van Hatten, publicou, aspas, que desculpa o quê? Não vai mandar sua própria fala para o Alexandre investigar? E a Débora do Batom pôde pedir desculpa? Chorou pedindo perdão e segue presa abusivamente por vocês. Um dia, em breve, quem implorará por anistia serão vocês. E aí quero ver se alguém perdoará. Fecho aspas. Para todos aqueles que os ministros do STF acusam, não tem perdão. Eles são lenientes, evidentemente, com aqueles que são acusados por crimes de colarinho branco, mas são punitivistas para todos aqueles que ousam mexer com eles e para todos aqueles que estavam envolvidos em trama golpista, em invasão e depredação de prédios públicos, um dos quais é onde eles próprios atuam. Então tem toda uma carga de vingança que se manifestou claramente quando o Alexandre de Moraes fez uma comparação dizendo, você deixaria isso passar batido se fosse a sua casa? Como se o STF fosse a casa do Moraes, fosse a casa desses ministros do Centrão do Supremo que agem dessa maneira. Então, quando alguém incorre numa declaração similar a essa que o Gilmar Mendes fez, essa pessoa é inserida no inquérito das fake news. E é fake news, porque não tem qualquer elemento objetivo que sustente a declaração, que o Romeu Zema possa ser homossexual, que o Romeu Zema possa ser ladrão, nesse sentido de você declarar, de você associar, quer dizer, tem um componente de uma declaração, no mínimo, não comprovada, e que certamente poderia fazer com que alguma pessoa que não fosse da patotinha do sistema fosse incluída no inquérito das fake news. Então você tem dois pesos, duas medidas. Quando é com eles, nada vale. Olha só quantas coisas a gente pode apontar nesse sentido. Eu mostrei aqui os votos dos ministros no julgamento sobre a lei das eleições em 2018. Eles estavam tratando lá do que o candidato podia ou não fazer. Sátira? Pode, à vontade. Agora, se for em relação ao ministro do STF, aí não pode mais.
Relatório de inteligência financeira era divulgado, compartilhado, dentro já de regras pré-estabelecidas, claro, em relação a todo mundo. Aí chega o escândalo Master, envolve ministros do Supremo Tribunal Federal, e Alexandre de Moraes vai lá e endurece os critérios para divulgação e compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira. E aí sabe o que acontece? Milicianos e outros membros de facção criminosa, armada inclusive, estavam pedindo, por meio das suas defesas, a extensão daquela compreensão que o Alexandre de Moraes apresentou agora sobre compartilhamento de RIF, relatório de inteligência financeira, que mostra a movimentação bancária atípica, que é indício de lavagem de dinheiro, porque RIFs foram usados no processo deles contra eles. Aí a imprensa noticia e o Alexandre de Moraes solta uma emenda do soneto, um aditivo da sua decisão para dizer não vale em relação a todos os processos antigos, alterando a própria jurisprudência do país, que fala que pode retroagir em benefício do réu, etc. Não. É só a partir de agora, só nesses casos. Busca restringir, porque agora eles estão na corda, mas eles não querem os outros efeitos da decisão casuística, da decisão de conveniência que eles estão tomando. E mesmo depois desse aditivo, a imprensa vai lá e noticia que a defesa de um criminoso conseguiu usar, enquanto não tinha o aditivo na decisão do Moraes, e gerar uma decisão judicial favorável, aquilo que ele alterou. Como tem certas coisas que mudam conforme a conveniência, a alteração da jurisprudência, inclusive, foi um daqueles métodos listados pelo Barroso da reação do sistema, ele usou outra palavra, mas eu uso, reação do sistema contra o combate à corrupção, o avanço de investigações de uma maneira geral. Então, a jurisprudência vai sendo alterada para a blindagem das pessoas poderosas no topo da República do Escampo. E aí o Marcel Van Hatten falou da Débora do Batom. Débora do Batom, que escreveu Perdeu Mané na estátua do Supremo Tribunal Federal. Chorou, pediu perdão. Não teve pena amenizada por isso. Teve uma condenação aí de 14 anos de prisão. Uma pena altíssima, completamente absurda, completamente descabida, que parece, inclusive, ter sido feita dessa maneira, não só por vingança, mas para deixar margem também para negociações no Congresso Nacional. Tanto que o Davi Alcolumbre, que intermedia aí os interesses do centrão do STF, do governo Lula e do centrão político, ele trocou ali a pauta do veto à dosimetria, veto feito pelo Lula à dosimetria, para que fosse derrubado o veto e, portanto, aliviada a pena dessas pessoas, em troca de a oposição não mais pressionar pela instalação da CPI do Master, que atinge não só o centrão político, incluindo, eventualmente, o Alcolumbre, mas também os ministros do STF. Próximo print, Sérgio Moro. Aspas. Senador também, bom lembrar. Depois das sucessivas entrevistas desastrosas do ministro Gilmar Mendes, melhor deixarem o ministro Fachin falar pelo STF, como, aliás, seria próprio, já que é o presidente da corte. Fecho aspas. Ainda que a gente ignore todos os outros abusos e inadequações e tentativas de constranger desafetos, inimigos, feitos pelo Gilmar Mendes, ele está em rede social, o que também, enfim, já é algo completamente inadequado. Ele está falando em nome do Supremo Tribunal Federal. E ele nem sequer é o presidente da atual composição do Supremo Tribunal Federal. Ele é o presidente da corte nessa atual composição. O Luiz Edson Fachin é o presidente da corte, mas como o Gilmar Mendes não coaduna com a posição do Fachin, como ele queria que o Fachin saísse em defesa não da instituição, embora na retórica do Gilmar ele fale da instituição, mas da má conduta individual dos ministros do Centrão do STF, como ele é insatisfeito com a postura do Fachin, como ele acha que o Fachin não faz tudo que poderia, ele mata no peito, vai lá e faz. E ele faz isso tanto na rede social quanto no próprio Supremo, quando, como convencionou chamar o senador Alessandro Vieira, sequestra a relatoria. Claro que é uma força de expressão para uma manobra que dribla a relatoria do André Mendonça, que seria o ministro ao qual se recorre para contestar atos
da CPI do crime organizado. E o Gilmar Mendes usou o mandato de segurança da CPI da Covid para blindar o Toffoli concedendo o habeas corpus. Então, o Gilmar, ele dribla o relator, ele dribla o presidente do Supremo Tribunal Federal, para ser a voz da instituição, distorcendo o espírito da instituição, porque a instituição não é cada um dos seus membros no sentido da sua conduta individual que extrapola as atribuições da instituição. O vídeo que você acabou de assistir é um corte do programa Análise dos Fatos, transmitido ao vivo às segundas e sextas às 12 horas e terças, quartas e quintas às 18. As íntegras ficam disponíveis na aba Ao Vivo do meu canal de YouTube e os cortes na aba Vídeos. Curta, compartilhe e seja membro do canal para ajudar a manter esse programa no ar. Obrigado.